Oi, gente! Venho dar continuidade no primeiro vídeo que eu falo sobre como lidar com um narcisista parte um. Hoje é a parte 2. Como entender a eco. Então vem comigo no Mais Magia com Terapia. Pense assim, quando uma criança não dá conta de determinada situação, a energia cai, dando então uma transmutação, criando um complexo, seja na neurose ou em outra patologia. Vamos pensar o seguinte: na primeira infância, estamos dentro do espectro narciso, pois não vemos o outro, não entendemos que o outro é o outro, que a nossa mãe, por exemplo, é uma pessoa e o bebê é outra pessoa. Então o bebê chora querendo o leite da mãe, porque entende que o peito é uma extensão de si mesmo. E até os 3 anos, mais ou menos, é natural este processo de egoísmo, pois não enxerga o outro. Quando está integrado na neurose, é bom, porque quando desejamos alcançar certos sonhos, objetivos, olhar para si e ir, ajuda dentro desse processo, quando tem o ego fortalecido. Mas quando vira um distúrbio, se torna algo patológico e aí torna-se um adulto infantil dentro de um processo narciso. O narcisista projeta a falta que existe nele ao enxergar o outro. Na verdade, está enxergando só a si mesmo ou a ideia de si mesmo. Ela ou ele reforça demais esse ego como uma falta de empatia. O narcisista ou teve uma infância muito sofrida ou foi muito mimado. Então, sabe aquele tipo de pais que fala assim: ah, eu acho que o meu filho é narcisista, mas eu não sei o que eu faço, porque eu dei isso, eu dei aquilo, eu comprei aquilo, eu comprei aquilo. E aí a pessoa não consegue compreender que o dar demais faltou o olhar para essa criança. Imagine uma indústria que ilegalmente solta os seus componentes químicos num rio saudável. A toxicidade dos produtos químicos irão afetar a água do rio, certo? Os animais, as plantas. Isso é um processo de narcisista patológico, pois este pensa em como conquistar as suas coisas, as pessoas, através de formas não muito legais, manipulando, alimentando falsas ideias para controlar o outro. O narcisista é uma criança ferida, a eco é uma criança também ferida, cada um dentro de espaços diferentes, aonde já na vida adulta esse entende que o narcisista patológico, entende que ele vai fazer esse movimento como essa indústria que vai poluindo tudo que vai passando, como no rio, né? Polui a água, polui as plantas, os animais, deixa os animais doentes. Então, o movimento do narcisista é esse. O movimento da eco, não. O máximo que a eco pode fazer é acabar se afetando, se machucando. Ela não é tóxica. No set terapêutico, eu percebo que a codependente, a eco, tem um fator que não é isolado dentro de um movimento do ambiente familiar, na sua primeira infância. Geralmente elas assumem, ainda muito cedo, elas ou eles, responsabilidades da família que não era para ser deles. E então vibram numa energia mais baixa, trocando esta energia com o narcisista, porque eles o atraem. A Eco, gente, é uma pessoa muito boazinha, só que ela é uma pessoa boazinha patologicamente. Tudo que é pouco é ruim, como os narcisistas, pouca empatia, mas tudo que é demais também é ruim. Ser bonzinho também não é legal. Então vamos pensar assim, por que eles gostam de se relacionar? Por que atrai? A eco é codependente. Como eu disse, tudo acontece na primeira infância. Então, na primeira infância, esse eco, ou a eco, entendeu o amor de uma forma complicada, porque nunca foi visto. Então, o que é o amor, né?
O amor é aquilo que a pessoa entendeu na primeira infância. Então, a Eco entende esse amor como uma pessoa que nunca olha para ela, uma pessoa que sempre diz que ela tá errada, que ela não fez o suficiente. Você não fez. O que você fez foi só o suficiente. Você não é boa, você não é isso, você não é aquilo. Leva essa chuva de afetos, né, ruins ali na sua primeira infância, até seus 6, 7 anos. E isso fica dentro, né, da Eco, na pele, na alma, no consciente, no inconsciente, nos desejos. Então, quando percebe um narcisista, ela vai ter uma ligação inconsciente com ele, vai ter uma química, porque por mais que ela vai sentir, ou a intuição dela de repente falar ali no terceiro encontro, não vai pra frente com essa relação, porque vai dar ruim, né? Você já teve experiências lá atrás que não deu certo, então não dá continuidade isso aqui, mas o corpo dela deseja, porque as células dela aprendeu, né? Vamos supor que ela tenha 25, 30 anos. Então tem 25 anos que o corpo dela entendeu que aquilo é amor, então ela sente atração diante daquilo sem entender que é aquilo. E por que eu falo que a Eco é boazinha demais? Porque as pessoas que têm empatias não tá no lugar muito da Eco, porque fazem o necessário para o bem de todos, contando consigo mesmo. E isso inclui também deixar os outros assumirem as suas responsabilidades, colocando limites. Então, um dos lugares, além de fugir, é limite. Aconteça, outros transtornos podem vir a ocorrer também, ou alguns gatilhos que vai liberar ali de repente. Falando não e colocando limite no outro e em si mesmo é um ato de respeito e amor por você. Gente, os narcisistas geralmente não buscam diagnósticos, porque eles acreditam nessa ideia que eles idealizaram sobre eles de que eles são bons. Eles não vão buscar ajuda. É raro a busca. Tem. Para você conseguir se desconectar dessa mãe, desse pai, dessa esposa, dessa namorada, enfim, você precisa pesquisar e entender por que você sofre quando na verdade era para você estar feliz com a dinâmica com esse outro. Você não vai sair falando por aí, você é narcisista ou aquele fulano é psicopata. Não é aí. É entender o quanto eu estou sofrendo enquanto pessoa, porque eu acho que eu estou lidando com um narcisista, por exemplo, ou uma narcisista. Então, se eu olhei ali e tiquei algumas situações que eu acho que a minha namorada, com o meu namorado, qualquer pessoa, tá dentro desse processo, eu tenho que fugir dessa relação para poder me respeitar, para poder entrar num outro processo comigo mesmo, buscar ajuda na terapia, para poder se desligar dessa codependência enquanto eco. E aí o que acontece? Não é da noite pro dia. Não adianta você falar assim, olha, agora eu consegui sair da casa dos meus pais, estou livre. Não. Olha, agora eu consegui terminar aquele relacionamento conturbado com a pessoa que eu acredito ser narcisista. Estou livre. Não. Requer de todo um processo para tirar aquilo que você já entendeu sobre o amor. E isso leva tempo. Então, quando eu trago no primeiro vídeo, fuja, é o primeiro passo. E esse primeiro passo às vezes leva um tempo, porque às vezes não é só codependente emocionalmente, também é financeiramente, ou entre outros aspectos, às vezes tem filhos no meio, e isso envolve todo um processo que tem que ser feito devagar. Às vezes tem pessoas que levam 5, 8 anos para conseguir se desligar desse primeiro processo que é o fugir. E aí depois vai entendendo os outros processos do peraí, agora eu preciso olhar para mim, para que eu possa aprender a lidar com esse entendimento que eu tenho desde a minha infância sobre o que é o amor. E assim começar a desmistificar essa relação para que eu não repita, né? Porque vamos supor, a pessoa teve um pai narcisista e aí quando está na fase adulta, começa a se relacionar com mulheres narcisistas. E aí para quebrar esse ciclo tem que entender aquele processo lá atrás com o pai. Por isso é importante, por isso, claro, eu vou puxar sardinha para psicanálise, né? Para psicologia analítica, que é esse olhar lá atrás, construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Essa é a nossa vida.
para poder construir um novo olhar sobre o que é o amor. Mas sabe, Ana, como que eu faço quando eu não consigo sair da casa da minha mãe, por exemplo? Tenta evitar, por exemplo, eu não consigo sair da casa dos meus pais agora porque eu sou dependente financeiramente e o meu pai é um pai narcisista, tô dando um exemplo. Então, quando seu pai começa a fazer aquele ciclo, né, de ligação para poder trazer você para esse sentimento de culpa, para você ficar triste, para arranjar uma confusão, porque ele sabe que você vai alcançar algum objetivo, né, sei lá, vai apresentar uma palestra, vai fazer alguma coisa que é importante para você, participar de uma competição. E ele entrou nesse processo de briga, de conflito que você detectou. Isso aqui é porque ele quer que me vê triste, porque ele quer que eu tenha sentimento de culpa, porque ele quer que eu não tenha estabilidade emocional para competir, né? Vamos supor, para competir no futebol. Então, você tem que sair, vai dar uma volta, vai para casa dos seus amigos, vai tomar um café, para não ter esse conflito. Isso, um passinho de cada vez, para você conseguir entender. Eu ainda não consigo sair desse lugar, mas eu preciso galgar isso, isso e isso para chegar lá e sair para não voltar mais. Porque é complicado, porque muitas pessoas que estão dentro desse processo, dessa dinâmica entre eco e narcisista, muitas vezes sai, né, dessa relação, seja como for, e acaba voltando. E quando é com os pais, muitas vezes ou vê esse pai ou essa mãe como uma pessoa muito cruel, ou vê como coitadinho ou coitadinha, olha, é sofrido, porque tem aquele lugar, né, das narcisistas que se vitimizam demais. Então fazem aquele processo de que, eu vou morrer, eu tô cheio de doença, e engole esse filho ou essa filha para que eles mantenham ali naquele ciclo de ter que dar satisfação o tempo todo sobre a sua vida. E aí esse narcisista, mãe ou pai, engole esse ser humano já adulto, no sentido de que esse adulto não vai se sentir capaz para voar. Gente, a eco geralmente ganha tratamento do silêncio e muitas vezes não é porque a pessoa é narcisista. Então, vamos supor, essa pessoa saiu desse lugar de narcisista, né, com a mãe ou com o namorado, e aí vai achar que todo mundo é narcisista só porque a pessoa deu um silêncio. Vamos pensar assim, tem muitas pessoas que dão o tratamento do silêncio porque precisa se recuperar, porque não está entendendo essa dinâmica com essa codependente, né? Então vamos supor, uma pessoa que não é narcisista, deu um tratamento de silêncio para a eco, que está entendendo que talvez esse seja narcisista porque deu um tratamento de silêncio, porque assim está acostumada. Então ela vai dizer, olha, você é narcisista porque você está me dando tratamento de silêncio. Mas essa pessoa aqui, não, só está confusa. Por que a eco, né, aquela pessoa que não sabe que essa é a eco, mas por que ela me suga tanto? Porque muitas vezes a eco tá nesse lugar de sugar muito o outro, do tipo, eu preciso de você, sem você eu não sei viver, como é que eu faço para fazer tal coisa, como é que eu consigo agora ir para tal lugar, porque eu não tenho um narcisista, né, inconscientemente, vamos dizer assim, a eco pensa, né? Eu não tenho um narcisista para ditar as regras daquilo que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, para onde eu tenho que ir, a roupa que eu tenho que escolher. Não tem escolha, lembra? O sujeito só é sujeito quando ele escolhe. Quando ele não escolhe, ele não é sujeito. Então, a eco, ela não consegue perceber esse tratamento de silêncio desse que não é narcisista. E aí, muitas vezes, esse aqui só tá tipo, por que ela é desse jeito? Mas ela pode ir para onde ela quiser, ou ela pode falar com quem ela quiser, ela pode usar as roupas que ela quiser. Por que ela tá fazendo isso? Não tô entendendo. Será que isso é mesmo o que eu quero? Será que é esse tipo de relação mesmo que eu quero para mim? E aí entra nesse processo do calma aí, eu preciso aqui me recuperar porque eu não tô conseguindo lidar. Eu gosto de você, mas eu preciso aprender a lidar com essa situação que eu desconheço. E aí a eco precisa entender um outro lugar, né? De que ela pode gostar primeiro de si, né? Por isso é importante, eu falo sempre assim, quando existe essa dinâmica
da eco, dessa pessoa que é codependente emocional, ela precisa ficar uns 2 anos a mais sem se relacionar para poder se conhecer e não entrar nesse processo de busca de outros narcisistas de alguma forma, principalmente no amor. Para poder olhar para esse outro, depois que já quebrou o ciclo, né? Olhar para esse outro e falar para si mesmo: eu gosto de você, mas eu não preciso de você, né? E é sobre isso. Vamos pensar assim, então, a Eco já entendeu alguns sinais dentro do processo de entender quem pode ser um narcisista. Seja a família, seja relações amorosas, seja amigos, líderes religiosos. Repare numa situação. Quando você vê que uma pessoa maltrata o garçom, maltrata aquela pessoa que é menos favorecida, entende essa dinâmica e traz você dentro desse processo do ciclo que eu falei no primeiro vídeo, a chuva de afetos, a punição, entre outros. Quando você percebe, seja você, só você, ou um grupo, porque pode ser um líder religioso, um líder espiritual, por exemplo, né? De trazer, vamos supor, um gerente que traz, de repente, uma competição. Então, vamos lá, vou dar um exemplo, existem aqui na minha loja, ou na minha igreja, no meu templo sagrado, 3 pessoas que limpam, né, o templo, né, o espaço de alguma forma. Então, segunda-feira é fulana, é a Maria. Na quarta-feira é a Joana. Na sexta-feira é a Florzinha. O que eu vou fazer? Eu preciso que essas 3 pessoas, eu enquanto narcisista, preciso com que essas 3 pessoas continuem aqui inflando o meu ego, continue aqui, né, desejando ser vista por mim, porque assim eu coloco elas num outro lugar para elas ser vistas por mais pessoas. Mas eu preciso continuar manipulando elas, eu enquanto narcisista. Então eu vou falar para a Florzinha que a Maria, semana passada, nossa, ela limpou com tal perfume o chão e ficou uma essência maravilhosa. E nossa, eu adorei, todas as pessoas que chegaram gostaram do cheiro. Então eu vou atiçar na Florzinha, que também é codependente, de uma pessoa narcisista. Eu preciso fazer algo a mais para poder ser vista. Então o que a Florzinha vai fazer? A Florzinha vai trazer um bolo, além de achar o cheiro lá para limpar o chão, vai trazer um bolo. Aí ela vai pegar e vai falar pra Mariazinha: olha, Mariazinha, isso tudo por detrás, tá, gente? Olha, Mariazinha, olha, Joaninha, olha, Joaninha, a Mariazinha fez isso, a Florzinha fez aquilo e eu fiquei tão feliz. E aí a Joaninha vai fazer o quê? Vai trazer um café, vai trazer um refrigerante, vai trazer alguma outra coisa a mais. E assim ela vai continuando a manipular. E essas pessoas não estão conseguindo enxergar uma situação ruim, porque ao mesmo tempo, quando está em público, muitas vezes é agredida verbalmente por essa líder, por este líder. E aí coloca num outro lugar, entende? Ou então vê que existe uma pessoa ali que pode talvez competir, porque a ideia é que nós, né, vamos pensar assim, vamos competir com nós mesmos diariamente, a gente não precisa competir com o outro, mas não é isso que acontece dentro do sistema, dentro da sociedade, enfim. Então, quando eu vejo que isso acontece, eu, enquanto narcisista, vejo que isso acontece e sou uma pastora, sei lá, uma política, uma gerente de loja, eu vou trazer com que essa pessoa aqui tenha raiva daquela pessoa ali, porque daí eu estimulo com que essa pessoa aqui continue dentro desse ciclo que eu manipulo para poder atacar o outro e eu ficar de fora vendo o circo pegar fogo. Tá entendendo o processo de um lugar do narcisista? Então o outro pegou fogo aqui, ou houve aqui uma guerra e eu tô aqui só olhando algo que eu mesmo criei. E depois eu vou lá e tento acalmar de alguma forma para mostrar que eu sou boazinha. É na arte da desgraça que se faz graça, ou que se cria graça. Por que eu atraio pessoas narcisistas? Isso é importante pensar. E aí vai é na arte da desgraça que se faz graça, ou que se cria graça. Entenda como se as pessoas que veio para você enquanto narcisista e que agora você entendeu, é como um tirar de cortina.
Então, você tá num quarto escuro, você cresceu nesse quarto escuro e você precisa ver a luz do sol. Só que a pessoa que é narcisista tá ali como uma cortina super escura que não deixa você abrir para ver o sol. É o processo do portal. Então, é um portal onde eu preciso atravessar esse lugar da escuridão que eu vivo sobre o entendimento que é o amor, para poder desconstruir aquilo que eu aprendi, que foi construído na minha infância, para construir uma nova ideia de amor. É meu sol. Então, obrigada, narcisistas, por vocês passarem na minha vida. É assim que, num processo mais à frente, que depende de muitas vezes anos, a pessoa vai entender. Então não adianta eu falar assim pra você: olha, Mariazinha, você tem que perdoar a sua mãe, porque a sua mãe é narcisista e te fez sofrer. Para você conseguir olhar para frente, para você conseguir vencer, para você conseguir ter forças, para você conseguir ter um caminho de sucesso financeiramente, emocionalmente, você tem que perdoar essa mãe. Tô dando exemplo da mãe, tá, gente? Ou é a mãe ou é o pai, né? Porque vamos lá na primeira infância. Você tem que perdoar. E aí, às vezes, essa pessoa acaba dizendo que perdoa da boca para fora porque ouviu de alguém que tem que perdoar. Porque é errado, porque a sociedade diz que é errado, porque a religião diz que é errado. E aí você se sente mais uma vez culpada. Só que aquilo tá aqui dentro. E é um processo que não adianta eu me forçar. Tem que acontecer naturalmente. Não adianta a Eco querer falar, não, eu preciso perdoar a minha mãe. Porque a palavra precisar requer de carência. E a Eco vai continuar nesse lugar de carência? Desse afeto? Dessa mãe que faltou na infância? Ou do pai? Né? Como é que funciona isso? Não é mais esse lugar de carência, não é mais esse lugar de precisar, não é mais esse lugar de que eu preciso pedir perdão por uma mãe que de repente é narcisista e eu vi ela abandonar os meus outros irmãos mais velhos ou as minhas irmãs mais velhas, que eu vi ela expulsar a minha irmã debaixo de chuva, no frio, sem R$1 no bolso, €1 no bolso. E a minha mãe não teve pena nenhuma. Como é que eu vou perdoar essa mãe que fez isso com a minha irmã? Abrir a cortina, tirar a cortina, abrir a janela, olhar o sol, sentir o sol no seu corpo. Para quando você olhar para essa mãe, né? Tô dando exemplo da mãe, você começar a pensar: que bom que aconteceu tudo isso, porque só por causa disso eu aprendi a ser assim, assim, assado. E eu só por causa dessa situação, de todo esse sofrimento que eu passei, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu consigo conquistar tal coisa, hoje eu consigo criar tal força e entender que o afeto materno que me faltou lá atrás, hoje já na fase adulta, eu sei me dar esse afeto. Quando eu preciso de um colo, eu consigo me dar esse colo. E claro, às vezes tem os maridos, né, as esposas, os amigos, que podem muitas vezes te dar um colo, um ombro amigo, num lugar que pode te ajudar quando você está muito triste. Mas você se bastar nesse momento para ter força, para entender que tá tudo bem você dizer para terapeuta, numa fase da sua vida, eu odeio a minha mãe, ou eu odeio aquele marido, ou eu odeio aquela namorada. E entender esse processo do narcisismo e depois entrar nesse lugar do tá tudo bem, eu precisei odiar, eu precisei sentir raiva, porque são afetos importantes para minha saúde que por mais que foi demasiado, eu precisei sentir porque eu estava num lugar de carência. E agora eu compreendo esse afeto, eu compreendo esse sentimento, eu compreendo essas emoções. E eu vou olhar para esse narcisista e dizer: você foi a cortina que agora eu tirei da minha janela. Agora o meu quarto tem claridade, agora o meu quarto tem luz. Muito obrigada. E isso leva tempo, gente. Não é da noite pro dia. Não é. Então, para finalizar, vamos pensar assim. A Eco precisou entender que foi o patinho feio. Ah, você não cabe aqui. Ah, você não cabe aqui. Então, esse patinho feio ou esse patinho feio saiu.
né? A história do patinho feio, abandonado, triste, sendo expulsos de vários lugares, porque ele sempre atraía lugares com pessoas narcisistas, e essas pessoas acabavam excluindo a Eco, que é o patinho feio, até que chega um tempo, né? Já depois de muito tempo de compreensão e de tristeza e de sofrimento e de processo terapêutico, para poder olhar e falar assim, eu não sou o patinho feio, eu sou um cisne e eu posso ser muito mais do que nem eu acreditava ser. Eu consigo estar num lugar, eu consigo voar, eu consigo sentir o sol, eu consigo atravessar esse portal e que bom que eu passei por tudo isso, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não seria quem eu sou hoje, esse cisne lindo. E é essa a moral da história, gente. Um beijo pra vocês, vem comigo no Mais Magia com Terapia, comentem por favor, me dão dicas e falem pra mim sobre temas que vocês gostariam que eu viesse aqui falar pra vocês. Tchauzinho!